Como hoje eu vou falar sobre Davi, né, então já abre a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, e hoje eu quero falar sobre como viver uma grande restituição. Meu amado, o inimigo não brinca de destruir, ele não brinca. Sempre que ele tiver uma oportunidade, ele vai atacar e ele ataca com força, com todas as suas forças. E a oportunidade que ele tiver, ele vai vir com tudo, para roubar, para matar, para destruir as nossas vidas, a nossa família, a nossa vida profissional, a nossa honra, ferir as nossas emoções. Meu amado, e nós não sabemos, muitas vezes, quando ele ataca. Nós não sabemos quando nós vamos sofrer algo na nossa vida que vai precisar que a gente esteja de pé para viver uma grande restituição na nossa vida. Muitas vezes, eu fiquei vendo vídeos do Rio Grande do Sul. Cidades, centros de cidades, que as pessoas estavam andando, os carros estavam passando, e, de repente, questões de minutos, a água veio e saiu inundando tudo, e levou tudo. Você já imaginou o quanto esse povo do Rio Grande do Sul vai precisar se levantar para viver essa grande restituição que Deus vai fazer na vida deles? Quem aqui já perdeu algo na sua vida? Quem aqui precisa viver uma grande restituição na sua vida? Seja física, seja de bem, seja espiritual, seja emocional, seja familiar, seja na sua vida financeira. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre você, a você. Aquilo que nós precisamos nos posicionar, como podemos carregar marcas na nossa vida para viver uma grande restituição. Então, abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6. Esse é um texto conhecido, Davi e Ziclag. Diz assim: aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, seus filhos e as filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Noã, a israelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, por tudo que o Senhor já fez. Que, Senhor Deus e Pai, a tua palavra venha à mente e os corações dos teus filhos, e toda voz contrária se cale. Que eu diminua, Pai, porque eu sou completamente dependente do teu Espírito Santo. Que eu desapareça, mas que o Senhor cresça, e que toda honra e glória seja dada a ti. Senhor Deus e Pai, cerque esse lugar com os teus anjos, vai desfazendo toda a obra contrária. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, vai enviando anjos à casa dos teus filhos, cuidando de tudo deles, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Nós repreendemos todo espírito de roubo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, e declaramos, Senhor Deus e Pai, o teu poder manifesto sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém? Então, dá um amém aí, forte. Meu amado, a dor de você perder tudo é muito grande. Esses homens eram homens valentes. Mas deixa eu te colocar nesse cenário.
Davi estava fugindo de Saul. Se você ler alguns capítulos antes, você vai entender. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Então Davi foi para a caverna de Adulão, encontrou 400 homens amargurados, endividados, homens desprezados pela sociedade. Davi se fez chefe desses homens. Davi deu a vida por esses homens, transformou esses homens em guerreiros. E Davi começou a sair fugido de Saul pelos desertos, enfrentando inimigos e derrotando cada um deles. E foi se juntando mais homens a Davi. E nesse momento Davi tinha 600 homens. Mas como ele chegou em Ziclag, pastor? Ziclag era uma cidade que pertencia ao povo de Judá, mas ela estava sob o domínio dos filisteus. Davi, perseguido por Saul, onde Davi ia, Saul ia atrás. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi não matou Saul. E aí Davi disse, eu tenho um escape. Eu vou para a terra dos filisteus. E ele foi até o rei de Gade, o rei Aquis, e se fez meio amigo dele lá. Olha, deixa eu ficar aqui perto. E o rei sabia o quanto Davi era poderoso, o quanto o exército de Davi era poderoso, então fica aqui. Aí Davi disse, não, me dê uma cidade no interior para que eu fique lá. Porque Davi sabia que ali, naquele lugar, Saul não ia atrás dele. Quando disseram a Saul, Davi está lá, e Davi, não, deixa ele por lá. Só que Davi ficou em Ziclag e Davi guerreava as guerras do Senhor. Davi ia contra os amalequitas. E aí, quando ele ia diante do rei Aquis, o rei Aquis dizia, e aí, para onde você foi? Com quem você lutou? Ele, eu dei com ímpeto sobre o sul de Judá, eu enfrentei tal e tal. Davi dava E aí o rei Aquis disse, então esse cara está do nosso lado, esse cara agora é nosso amigo, está guerreando contra Israel. Mas não era. E aí o rei Aquis chamou ele para uma batalha contra Israel. E aí Davi foi. Imagina, Davi lutar contra o exército de Saul. Chegando lá, os outros chefes dos filisteus disseram, quem são esses hebreus? Davi, você é louco? Trazer Davi aqui? Imagina se no meio da batalha ele se volta contra nós. Ele vai matar a gente todos. Não, manda ele embora. Não quero guerrear essa guerra contra Israel com ele, não. E aí, foi exatamente isso que aconteceu. Quando Davi estava voltando para Ziclag, os amalequitas foram lá, deram com ímpeto sobre Ziclag e levaram tudo. O que você faria numa situação dessa? Aí você pergunta, o que é que Davi foi fazer? Deus deu um grande livramento para Davi. Porque Saul queria matar Davi. Davi já tinha sido ungido por Deus, rei de Israel. E a inveja de Saul perseguia Davi o tempo todo, querendo matá-lo. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. E Deus não permitiu que Davi participasse daquela guerra contra Israel. Porque foi nessa guerra que Saul morreu. Se Davi tivesse lá, iam dizer, olha, Davi estava lá, guerreou e ajudou a matar Saul, para ficar com o reinado. Mas o que Davi carregava dentro dele era, não vou tocar no ungido de Deus. Se você ler um pouco antes, Davi teve a oportunidade de matar Saul, porque ele chegou lá, Saul estava dormindo, eles foram lá no acampamento, a lança de Saul estava encravada na terra, e um vaso de água, e ele e um valente chegaram lá, e o valente disse, posso encravar essa lança em Saul? Davi disse, não. Davi foi para o outro lado do monte, começou a gritar. Saul acordou, os soldados de Saul acordaram, e ele disse, aqui meu pai.
Por que você me persegue? Está aqui a sua lança e a sua jarra de água. Se eu quisesse matar você, eu teria matado. Davi chamava ele de pai. E Saul chamava ele de filho. Quando os valentes de Davi quiseram matar Saul, Davi disse: não. Saul foi ungido por Deus. Ele vai morrer pelas mãos de Deus. Ele vai morrer numa guerra contra os inimigos, ou ele vai se matar. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Então esse é o cenário. E por que Davi estava em Ziclag? E por que ele foi para aquela guerra e quando ele voltou, o rei, os amalequitas já tinham destruído tudo e levado tudo. E aqueles homens estavam ali. Aqueles homens, o qual Davi deu a vida por ele, estavam querendo matar Davi. Então eu quero te dar alguns conselhos. O primeiro é, nunca vá numa guerra e deixe a sua casa, a sua família, seus bens desprotegidos. Nunca vá fazer algo o qual a sua casa, a sua família, os seus bens fiquem desprotegidos. Foi exatamente isso que Davi fez. Meu amado, Satanás não brinca. Satanás, ele não brinca de atacar, de destruir, de matar. E se você prestou atenção no texto, eles pegaram todos e levaram para um cativeiro. Quantos filhos hoje estão em cativeiros? Porque o pai e os pais se preocuparam com tanta coisa, com a vida profissional, com a vida ministerial, e esqueceram até dos seus filhos. Esqueceram de dar assistência à sua família. Quantos casamentos estão destruídos porque os homens ou as próprias mulheres deram mais atenção à vida profissional do que o seu casamento? Meu amado, Satanás não brinca. Qualquer descuido, ele ataca. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para que possa devorar. Tome cuidado em entrar em batalhas espirituais. Tome cuidado em entrar em batalhas tanto sua como dos outros. Olha, quando a gente começou nesse ministério de libertação, nossos filhos eram pequenos e muitas visitas que a gente ia fazer, muitas situações de libertação que nós íamos fazer, às vezes à noite, né? Saía da igreja, marcava uma visita e a gente estava indo para acudir a alguma situação. No meio do caminho, às vezes a Ingrid ligava: pai, estou ruim, estou vomitando, estou com dor de cabeça. Não foi uma nem duas vezes. E a gente começou a entender as guerras que a gente iria enfrentar naquelas visitas. Então, todas as vezes, a gente agora ungia a nossa casa, ungia os nossos filhos, a gente ensinava eles a batalhar nesse momento. E outras situações. Meu amado, na época que a gente tinha uma confeitaria, vocês nem imaginam. Teve uma cliente que estava indo para fechar um grande contrato de uma festa de 15 anos da filha dela. E a gente precisava daquele contrato. O carro dela capotou na Kennedy. Ela não teve um arranhão, mas ela não chegou em casa para fechar aquele contrato. Teve que adiar por uma semana. Guerras que vocês, às vezes, não percebem. O que acontece no mundo espiritual quando a gente se posiciona, quando você se posiciona para orar por alguém, interceder por alguém, tome cuidado. Você precisa ter um entendimento. Não vá numa guerra e fique descoberto sua casa. Não faça isso.
Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que proteger a tua casa, a tua família. E eu poderia contar aqui para você dezenas e dezenas de situações que nós enfrentamos. Você precisa sempre buscar a direção de Deus em tudo que você for fazer. Eu tenho certeza que Davi não consultou o Senhor como ele consultava sempre que ia para uma batalha. Eu tenho certeza que ele não consultou o Senhor. Porque o Senhor até arrumou um jeito de tirar Davi dessa batalha, para que ele não tivesse envolvido com a morte de Saul. Eu tenho certeza. Mas Deus é tão maravilhoso, que diante dessa situação todinha que Davi viveu, Deus deu um grande livramento. E você vai entender até onde e o que Deus fez na vida de Davi com isso. A segunda coisa, aprenda que diante das guerras, Satanás não quer só tirar os teus bens, a tua família, ele também quer desestabilizar o teu emocional, ele quer roubar a tua graça, ele quer roubar a tua força, a tua coragem, a tua alegria. Porque a palavra de Deus diz que a graça do Senhor nos basta, que a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra, nesse texto, foi bem claro, que o inimigo tirou isso de Davi, daqueles homens. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque, se você continuar lendo esse texto, o que a gente já leu, você viu que fez questão de dizer o nome das mulheres de Davi. Levaram as duas mulheres de Davi, Ainoã e Abigail. E quando você vai ver o que significa Ainoã, é: meu irmão é gracioso, a graça. E Abigail significa: meu pai é alegre. Aqueles homens, com aquilo que eles fizeram, eles levaram, eles quiseram deixar Davi sem a graça e sem a alegria. E a palavra diz que eles choraram, até não ter mais força para chorar. Meu amado, a graça do Senhor nos basta. Foi isso que Paulo falou diante das lutas. A graça do Senhor nos salva. A graça do Senhor abre as portas. Ela nos levanta. A graça do Senhor traz dádivas de Deus sobre a nossa vida. Uma pessoa sem graça, ela é? O que é que ela é? Tenha medo de falar não. Uma pessoa sem graça, ela é o quê? Pode dizer que ela é desgraçada? Quando a gente fala, por isso que tome muito cuidado com o que você fala na sua casa. Tome muito cuidado com o que você fala sobre a vida dos teus filhos, sobre o teu trabalho. Porque muita gente chega e diz assim: ah, isso é um desgraçado mesmo. Ah, isso esse meu trabalho é uma desgraça. Ah, minha casa é uma desgraça. Ah, meus filhos, minha família é uma desgraça. Quando você libera essa palavra, você está dizendo que ali não existe a graça de Deus. Tome cuidado. A graça de Deus traz o favor de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu falei de graça, eu não falei de engraçado. Eu falei da graça de Deus, que é poderosa sobre as nossas vidas. Quando Paulo foi clamar a Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus disse: a minha graça te basta, Paulo. Se você tem a graça de Deus, você tem tudo. E esses homens levaram a graça de Davi. Meu amado, a graça de Deus, ela traz paz em meio à guerra. Ela é fundamental nos momentos de tribulações e tempestades. Meu amado, preste atenção.
Um tempo atrás eu vi essa frase e eu achei maravilhosa. Um barco, ele não afunda com a quantidade de água que está fora. Ele só vai afundar com a quantidade de água que entrar nele. Jesus estava dormindo num barco na tempestade. Porque Jesus carregava a paz dentro dele. Lá fora, a tempestade estava... Mas dentro do barco, existia uma paz que Jesus carregava dentro dele. Meu amado, quando a gente tem essa paz que vem de Deus nas nossas vidas, a gente consegue, em meio à guerra, viver o que Jesus viveu no meio daquela tempestade. Eu gosto muito dessa palavra que eu vou falar para vocês agora. Porque só tem autoridade para vencer as lutas, as tempestades, quem carrega uma paz dentro. Porque aqui fora as coisas podem estar muito ruins, mas se aqui dentro estiver em paz com Deus, você consegue transformar o que está aqui fora com aquilo que você carrega dentro. Onde está isso na Bíblia, pastor? 2 Coríntios 4, 7 e 9 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Você é atribulado aqui fora, mas aqui dentro, porém, não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos. Aqui fora você é perseguido, porém não abandonado. Somos derrubados, porém não destruídos. É isso que nós precisamos carregar. Aqui fora há perseguição, aqui fora há tribulação, aqui fora há angústia, mas aqui dentro a paz, a confiança, a esperança, a força, a fé. Foi isso que Davi viveu naquele momento. Ele olhava para fora e via um caos. Ele olhava para fora e via tudo queimado. Ele olhava para fora e ele não via a sua esposa, ele não via os seus filhos. E aqueles homens também não viam nada. Tudo foi levado. Nem coisa grande, nem pequena eles deixaram. Só cinza, fumaça e pó. Essa é a ação do inimigo contra as nossas vidas. É isso que o inimigo quer fazer contra as nossas vidas. É esse sentimento que o inimigo quer deixar no coração daquele povo lá do Rio Grande do Sul. E é por isso que eles precisam das nossas orações. Eles precisam ser renovados em Deus para vencer aquela destruição que está acontecendo lá. E hoje eu quero te ensinar as atitudes e as marcas que você precisa carregar para que você vença o ataque do inimigo que vem para roubar tudo que você tem. E a primeira coisa que você precisa ter é uma autoridade sacerdotal. A palavra de Deus diz assim no versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Que coisa maravilhosa é a gente viver aquilo que a palavra de Deus nos dá. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos constituiu reis e sacerdote. Sacerdote é aquele que tem uma autoridade para entrar na presença de Deus e ouvir Deus falar. Davi era um rei diferenciado, gente. Tinha um sacerdote do seu lado.
Os outros reis, quando queriam ouvir Deus, dizia sacerdote, profeta, busca o Senhor. Davi disse não, traz a estola sacerdotal, porque eu tenho uma autoridade de sacerdote, e o Senhor vai falar comigo. É a primeira atitude que você precisa ter, é a primeira marca que você precisa ter. É a autoridade de sacerdote para que você consiga viver uma restituição daquilo que foi roubado na tua vida. Porque essa unção de sacerdote vai te dar intimidade com Deus. Meu amado, eu ouvi uma frase esses dias que diz assim: enquanto Saul usava uma coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Intimidade com Deus sempre valerá mais do que cargo ou posição. Meu amado, intimidade é algo poderoso. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais direção de Deus você tem, mais paz de Deus você tem, mais força de Deus você tem. E mais tanta coisa. Porque você tem intimidade, você vai na presença de Deus, e você vai ouvir Deus falar com você. Quanto mais tempo você gasta na presença de Deus, mais intimidade você vai ter. E mais direção de Deus você vai ter diante das guerras. Você vai ter direção, você vai ter resposta para o teu futuro. Você vai ter resposta para o teu propósito de vida. Você vai ter entendimento, discernimento. Você vai ter sabedoria, você vai ter revelação. Porque você é um homem, uma mulher que está na presença de Deus. Tem uma frase que diz: dentro de um quarto fechado há um céu aberto. Dentro de um quarto fechado, no teu secreto, há um céu aberto, há um canal direto com Deus, onde Ele quer falar contigo. Onde Ele quer trazer revelação, direção para aquela situação que você está vivendo. E quando você abre aquela porta do quarto, um leão entrou em você. Meu amado, quantas noites que eu fui dormir querendo desistir de tantas coisas na minha vida. Quantas noites que eu fui querendo desistir do meu chamado. Quantas noites eu fui dormir querendo desistir da minha família, do meu trabalho. Quantas noites que eu já fui dormir querendo desistir de ser pastor. De sumir. Mas naquelas madrugadas, que eu sei que ainda vai ter muitas madrugadas, Deus vai falar comigo. E aí eu acordava de manhã, parecia que um leão entrou dentro de mim. Porque Davi chorou com aqueles homens até não ter mais força para chorar. Mas a palavra de Deus diz lá, Davi se reanimou no Senhor. Só tem uma pessoa que pode te reanimar. Só tem uma pessoa que pode te dar uma força que ninguém dá. Só tem uma pessoa que pode dar uma direção que ninguém te dá. Só tem uma pessoa que pode abrir a porta que ninguém pode abrir. Só tem uma pessoa que pode trazer uma cura que ninguém pode. Só tem uma pessoa que pode fazer o impossível que ninguém pode fazer. Esse alguém é Deus. E Ele está te esperando no secreto. Eu lido com muita gente cativa. E as pessoas perguntam para mim, pastor, como você conseguiu deixar de beber 1 mês e meio, depois de 12 anos bebendo? Cheguei a beber quase todos os dias. Eu disse para ele, eu ia para a igreja todos os dias. Eu lia a palavra todos os dias. Eu orava todos os dias. Quando meu telefone tocava 18 horas da noite, lá em Recife, minha filha, é hora de happy hour. A brisa do mar nos chama. Imagina aqueles bares na beira do mar. Eu tinha um celular, eu lembro até hoje, um Ericsson assim, ó. Era meio grandão. Dava 18 horas, 10 para as 18, o telefone já tocava. Eu tinha 2 opções. Ou eu corria para a igreja, ou eu corria para o bar.
eu corria para a igreja. Todas as vezes que eu saía da igreja, eu não tinha vontade de ir para o bar. Então eu descobri que todas as vezes que eu ia para a igreja, eu não ia para o bar. 1 mês e meio, depois de 12 anos, fazem 25 anos que eu não tomo um gole de bebida alcoólica. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida, é isso que a presença de Deus faz quando você busca ela. Eu ia para a igreja todos os dias. Segunda-feira tinha culto de empresário na igreja, eu ia lá. Terça-feira tinha culto do Espírito Santo numa outra igreja, eu ia lá. Na quarta tinha culto na minha igreja, aí eu ia. Na quinta tinha culto na Assembleia, eu ia lá na Assembleia. Na sexta tinha culto de batalha espiritual na outra igreja, não sei de onde, eu ia lá. A gente vai ter culto todo dia aqui. Segunda, culto de empresário. Terça, culto de mulher. Quarta, culto de fé. Quinta, culto de sexta, culto de libertação. Sábado, culto de jogos. Meu, e essa igreja vai ficar cheia. E aí a gente vai celebrar. Era assim. Então, meu amado, eu ia todo dia. 1 mês e meio. Pronto, fui liberto. Esse é o poder da presença de Deus. E você tem uma unção de sacerdote sobre a tua vida. Apocalipse 1:5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Você, da parte de Deus, recebeu a unção de ser rei e sacerdote nessa terra. Então você pode entrar na presença de Deus. A segunda atitude de Davi: força e coragem de um guerreiro. Meu amado, você nunca vai vencer uma guerra se você não tiver força e coragem de um guerreiro. 1 Samuel 39 diz assim: então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besó, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besó, de tão cansado que estavam. 2 coisas que eu quero falar aqui para você. Um guerreiro é aquele que tem disposição de lutar as suas guerras, de lutar a guerra da tua família, de lutar a guerra dos teus filhos, de lutar a guerra dos teus aliados, de lutar a guerra daqueles que você discipula, de lutar as guerras dos teus amigos. Você tem que ter essa força de guerreiro. Olha, Davi era reconhecido como guerreiro quando ele nem tinha lutado guerras ainda. Como assim, pastor? Preste atenção aqui em 1 Samuel 16. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte, Davi tinha acabado de ser ungido rei, por Samuel, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, o rei. Por isso, mande que esses seus servos que estão em sua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. Eles estavam atrás de um levita que tocasse harpa. Não precisava nem cantar. Eu podia até ir, né? Será que não precisava cantar? Não, mas se eu cantasse, é que o demônio ia embora mesmo, né? Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procure um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-a para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte, valente, homem de guerra. Como é que esse cara sabia que Davi era homem de guerra? Que Davi só estava lá no pasto? Fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor
é com Ele. Você está vendo as qualidades que as pessoas enxergavam em Davi? Por isso que eu quero te dizer que aquilo que você carrega dentro de você é muito poderoso. E as pessoas precisam olhar para você e mesmo sem te conhecer, dizer, cara, você tem cara de valente. Você tem cara bonito, você já é. Mas você tem um Senhor dentro de você. Você tem uma força. Cara, eu olho nos teus olhos e eu vejo o brilho de Deus. Você precisa ser assim. Mesmo que ninguém veja você guerreando nada. Davi não tinha nem derrubado o Golias ainda. As pessoas olharam para ele depois que a unção de Deus caiu sobre ele. Cara, ele é valente, ele é bonito. Se fosse hoje, ele dizia assim, pô, parece até com o pastor Abson lá, da Alameda. Bonito, forte como Ener. Davi, ele era um homem belicoso. Ele era um homem de guerra. Por isso que ele disse, eu vou atrás desses homens. Eu vou atrás desses amalequitas. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Você precisa carregar esse espírito dentro de você, um espírito guerreiro, que não desiste. Meu amado, o cansaço tem matado muita gente. Terceira marca que Davi carregava na sua vida. Davi tinha um coração de pastor. Aquele que dá a vida pelas ovelhas, como Jesus nos ensinou. Jesus disse, eu sou um bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. Você é o pastor da tua casa, você é o pastor da tua célula, você é o pastor do teu trabalho. Eu não sei, mas eu creio que tem pessoas que Deus coloca do teu lado para que você pastoreie. E você tem que ter um coração de pastor que dá a vida pelas ovelhas. 200 homens ficaram para trás, estavam cansados. O cansaço tem matado muita gente. Tem muitas pessoas que desistem por conta do cansaço. Elas não querem desistir, mas elas estão cansadas. E só precisa descansar, gente. Porque há um cansaço físico, mas há um cansaço também espiritual e um cansaço emocional. E quando a gente está cansado, a gente só precisa descansar. Porque Deus descansou no 7º dia. Deus fez tudo, o mundo todo o universo, transformou todo o caos em 6 dias. E diz que no 7º ele descansou. Depois do descanso, Deus começou a movimentar tudo. Vinha visitar o homem, deu ordem para o homem multiplicar, dominar sobre a terra. Deus fez o homem no 6º dia, no 7º, descansa, porque tu vai ter muito trabalho. Para você ver como o descanso é importante. Aqueles homens pararam porque estavam cansados de não ter mais força para lutar pela sua família, pelos seus bens. Você já imaginou? Aí vem um coração de pastor de Davi, aquele que tirava ovelhas da boca do urso e do leão. Chegou para aqueles 200 homens e disse, vocês não têm força para lutar pela família de vocês. Mas eu tenho força para mim e por você. Então vocês fiquem aqui, que eu vou lutar por vocês. Sabe o que é isso? Esse é o papel da igreja. Quantas pessoas chegam aqui querendo desistir de tudo, estão cansados, estão cativos, estão aprisionados. E a gente como pastor, a gente como homens e mulheres de Deus, precisamos ter força para guerrear com eles, para lutar a guerra deles. Você já imaginou quantos homens com coração de pastor estão lá, dando a vida deles lá no Rio Grande do Sul? Tirando aquelas pessoas, aqueles animais, porque eles não têm força de sair daquele lugar, eles não conseguem. Deus está procurando homens e mulheres que têm um coração de pastor,
Um coração que dá vida pela vida do outro. Porque muitas vezes, se a gente não der, o outro vai ficar cativo, o outro vai ficar aprisionado, o outro vai padecer, a família vai ser destruída, o casamento será destruído. Muitos estão desistindo. Meu amado, o cansaço rouba a alegria. O cansaço traz descontrole emocional. Cega o entendimento. Faz a pessoa abrir mão da promessa. Faz a pessoa abrir mão da promessa. Tem uma confusão lá na faixa de Gaza até hoje. Porque Abraão ficou cansado de esperar a promessa. A sua esposa ficou cansada de esperar a promessa, então deita com a tua serva aí. Está lá até hoje. O cansaço faz isso. Rouba a paz da gente. Se você está cansado, descanse. Mas eu quero te dizer uma coisa que é fundamental para você recobrar tuas forças diante do cansaço. É saber que você precisa descansar no Senhor. É nele que você descansa. E você restaura, você se renova. Porque Davi disse, eu estava aqui chorando até não ter mais força, mas eu busquei o Senhor e o Senhor me renovou. Isaías 40 diz assim, será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o nosso Deus. Davi disse àqueles homens, fiquem aqui, porque eu tenho força para lutar pela minha família e pela tua família. Eu quero te dizer, se você não tem força, se você chegou aqui, você está nos assistindo, você não tem força para guerrear as tuas guerras, se junta a nós, porque a gente vai te ajudar nessa peleja, a gente vai te ajudar nessa batalha. Pode contar com a gente está aqui, a gente tem um exército de homens, de mulheres, de pastores, disposto a guerrear com você. Amém? Quarto e último lugar. Davi conseguiu viver aquela grande restauração, restituição, porque ele tinha a unção de um rei sobre ele. O óleo já tinha caído na sua cabeça. Depois que o óleo caiu sobre a cabeça de Davi, nunca mais Davi foi o mesmo. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Davi nunca mais foi o mesmo. Meu amado, você não pode nunca mais ser a mesma pessoa depois que você recebeu o Espírito de Deus na tua vida. Porque você recebeu uma unção de rei sobre você. 1 Samuel 16:13 diz assim, Samuel pegou um chifre de azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi era um rei movido pelo Espírito Santo de Deus. E você? Levanta a tua mão. Diz assim, eu também. Diga, eu também. Eu também sou um homem, uma mulher de Deus, movido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Davi liderava como um rei, ele tinha um coração de rei, ele lutava pelo seu povo, ele abençoava o seu povo. Esse é o nosso coração. Um rei que se preocupa com o seu povo. Ele recebeu uma marca que ninguém recebeu.
Um homem segundo o coração de Deus. Deus disse para Samuel: eu achei um homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. Esse era o coração de Davi. E por que Davi tinha autoridade sobre a vida dele? Tinha o coração de guerreiro sobre a vida dele. Davi tinha um coração de rei, um coração de pastor. Davi viveu uma grande restituição, e essa restituição eu quero liberar sobre a tua vida. Zacarias 9,12 diz assim: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. Hoje é dia de você colocar diante do altar do Senhor tudo que Satanás roubou de você. Ele vai restituir em dobro, porque essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Deus vai restituir em dobro tudo que lhe foi roubado em nome de Jesus. O que foi roubado da tua vida? A promessa, a paz, a alegria, o teu casamento, a tua família, a comunhão, a tua vida profissional, financeira. O que te foi roubado? Anota aí no teu celular, porque você vai trazer aqui na frente. E vai colocar diante do altar de Deus. Meu amado, Salmo 18 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, só voltei depois de ter acabado com eles. 18:37. Esmaguei-o a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu o exterminei. Esse era Davi. Hoje é noite de você se levantar, porque eu vou dizer para você a restituição que Davi teve. 1 Samuel 30:11 diz assim: encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos e secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as suas forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Olha a diferença de um homem de Deus para um homem do capeta. Adoeceu, fica aqui para morrer. Isso que o diabo faz com aqueles que estão lá fora. Um homem de Deus disse: não, vocês estão cansados? Fiquem aqui, tomem conta da bagagem. Eu vou lutar por vocês e daqui a pouco eu chego para dar para vocês aquilo que vocês merecem. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas e o território de Judá e do lado sul de Calebe e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa. É isso que Satanás faz. Quando ele rouba a tua vida, quando ele rouba a tua alegria, a tua família, os teus bens, ele fica lá no inferno comemorando. Mas a alegria do diabo dura pouco. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres.
Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nem nada que lhe havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e gados. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. O inimigo pode, nesse momento, estar fazendo festa com aquilo que ele roubou de você. O inimigo pode estar fazendo festa lá no Rio Grande do Sul, com toda aquela desgraça. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma grande restituição para a tua vida e para a vida daquele povo em nome de Jesus. Não vai faltar coisa grande nem pequena na tua vida, tudo você vai trazer de volta. Foi isso que Davi viveu. E olha, o coração de um pastor, o coração de um rei, quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansados que estavam e não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e o povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e o saudou cordialmente. Então todos os perversos, que tinham perversos no meio de Davi, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não lhe daremos nada do despojo que salvamos. De cada um leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não faça isso. O que o Senhor, com o que o Senhor nos deu, Ele nos guardou, entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhe daria ouvido nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com as bagagens. Receberam partes iguais, e assim desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou em Ziclag, enviou parte dos despojos aos anciãos de Judá e seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo do inimigo. Ele enviou este presente aos anciãos de Betel, de Ramote, de Negado, de Jadim, de Ará. Ele saiu mandando presente para um monte de cidade, porque era tão grande aquilo que Deus restituiu na vida de Davi, que deu para ele repartir para muita gente. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Meu amado, Ziclag foi queimada. Davi ficou ali um pouco tempo. Depois ele foi para Hebrom, e ele foi ungido rei de Judá. Deus nunca vai permitir que você perca algo, para Ele não te dar algo melhor e maior. Deus nunca vai permitir que o inimigo roube de você algo, se ele não tem algo muito maior preparado para você. Nunca mais Davi precisou voltar em Ziclag. Segundo Samuel diz: depois disso Davi consultou o Senhor, dizendo: Saul já tinha morrido. Devo ir a alguma das cidades de Judá? O Senhor respondeu: vá sim, Davi. Vá sim, Davi perguntou. Para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo suas duas mulheres, Ainoã, a israelita, e Abigail, a viúva de Nabal. Davi foi para aquele lugar cheio de graça e de alegria. Davi levou também os homens que estavam com eles, e cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes, Gileade, já tinham sepultado Saul. Da vergonha para a honra, de uma grande destruição para uma grande restituição. Essa palavra está sobre a tua vida. Essa palavra está sobre a tua vida que está nos assistindo em casa. O que Deus tem para você é muito além do que você pode imaginar. Satanás pode estar fazendo festa com aquilo que ele roubou de você. Mas saiba que Deus vai te restituir muito mais. E Deus vai te levar para um trono. Deus vai te levar para um lugar que você vai reinar. Em nome de Jesus Cristo. Amém?
Fica de pé. A minha pergunta para você é: o que o inimigo te roubou? Alegria, tua família, o teu casamento, teu sonho, teus projetos, tua vida profissional, financeira. O que o inimigo te roubou? Tua paz, a tua honra, tua esperança, tua saúde física, emocional. Meu amado, a partir de hoje você vai viver uma grande restituição. A dupla honra do Senhor virá sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você carrega a autoridade de um sacerdote. Faz assim com a tua mão. Você carrega a autoridade de um sacerdote. Você carrega a força e a coragem de um guerreiro. Você tem um coração de pastor. E você tem uma unção de rei sobre a tua vida. Com essas marcas, você pode livrar a tua família. Você pode livrar os teus bens, a tua vida financeira, profissional, teu ministério das mãos do inimigo, de tudo que ele te roubou. Com essas marcas, com essas atitudes, você pode viver uma grande restituição na tua vida. Amém? Eu quero orar por você, eu quero ungir você. Vamos fazer 3 filas aqui, e a gente vai ungir você. Porque dia 24 você começa a viver 5 sextas-feiras do impossível de Deus na tua vida. 5 sextas-feiras do impossível. E hoje começou o dia da restituição na tua vida. Tudo que você foi roubado. Fica ali, ó, naquela comecinho da rampa, que a gente vai ficar aqui e a gente vai ungir vocês. Quero chamar aqui os intercessores, pastores. Enquanto a gente vai estar louvando, você vai estar recebendo essa unção sobre a tua vida. A unção da restituição de Deus sobre a tua vida. É isso que você vai viver. Pra cá, amor. Deixa o pastor aí. Vai para ali, para a ponta, amor. Cadê a Mel, a Raquel? Vem para cá, ajuda a Meg ali. Eu vou ficar aqui. Rose. A unção da restituição de Deus sobre a tua vida. Pode começar a orar por eles. Em nome de Jesus, receba essa unção da restituição. Receba essa unção, essa autoridade, essa unção de sacerdote. Em nome de Jesus Cristo. A coragem de um guerreiro. Você vai viver uma grande restituição na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha
E o tempo que roubado for não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. Diga isso, diga. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Fica de pé, igreja. Fiquem de pé. Faça assim com as mãos. Vocês receberam essa palavra sobre a vida de vocês? Não esqueça que vocês vão sair daqui hoje carregando em vocês a autoridade de um sacerdote, a coragem e a força de um guerreiro, o coração e a unção de pastor e de rei sobre a vida de vocês. E essas marcas habilitam vocês a ir no campo do inimigo e trazer de volta tudo que foi roubado em nome de Jesus. E quando você pega o inimigo roubando, ele vai ter que devolver para você 7 vezes mais. Está na palavra de Deus, 7 vezes mais. Tome posse. Eu quero liberar essa palavra sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai viver um grande avivamento. Aquele povo vai experimentar de uma grande unção de Deus sobre a vida deles.
eles serão restituídos 7 vezes mais de tudo que foi perdido, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul e eu quero despedir vocês embaixo dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, levantamos um clamor, Pai, como igreja do Senhor, pelo Rio Grande do Sul. Senhor Deus e Pai, aquele povo que neste momento está sofrendo, angustiado. Senhor Deus e Pai, mas o Teu Espírito Santo pare sobre aquele lugar. Que o Senhor dê força, coragem, para que eles possam se levantar. Senhor Deus e Pai, vencer a dor, de viver a restituição, em nome de Jesus. Levanta homens, mulheres, Senhor, como o Senhor tem levantado, para ajudar aquele povo, para lutar essas guerras, em nome de Jesus, como igreja. Nós levantamos um clamor pelo Rio Grande do Sul, Senhor, pelo aquele povo, e nós declaramos uma grande restituição sobre a vida deles, e toda obra maligna caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. E eu quero, Pai, abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja, Senhor Deus e Pai, que eles possam ir em paz, que eles possam ir movidos pelo Teu Espírito Santo, que a graça do Senhor, a unção de Deus seja sobre eles. Eles vão sair daqui hoje para viver a restituição na sua casa, na sua família, Senhor Deus e Pai, nos seus bens, no seu trabalho, porque o Senhor é com eles, em nome de Jesus. E aqueles que estão nos assistindo, receba essa palavra e essa unção, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Amo vocês. Um grande abraço. Vão na paz, que Deus abençoe.